Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre feliz, não sei se é a palavra adequada, né? Mas hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, né? Na verdade, essa semana eu estou gravando uns temas bem delicados. Mas eu estou grata porque vocês estão na minha companhia. Então é uma honra realmente vocês me deixarem entrar na casa de vocês. Hoje eu quero falar sobre karmas coletivos, tá? Quando acontece o acidente, como aconteceu na semana passada, a gente vai falar sobre karma. As pessoas me perguntam muito, Mônica, por que acontece os karmas coletivos? E eu tinha feito um infográfico para o Portal Terra tratando sobre o tema, sobre um acidente antigo, já tinha acontecido há muitos anos atrás. Eu falei, deixa eu aproveitar o tema, já tenho escrito, eu vou trabalhar ele com vocês. Então vamos por partes. É bom que vocês aprendam como espiritualistas, como estudiosos da espiritualidade. Então, o que significa a palavra karma? Karma é um termo sânscrito que designa ação ou lei da causa e efeito, ou lei da causa ética. Isso é importante a gente falar, lei da causa ética, que eu quero falar sobre isso depois. Eu quero explicar da questão de Porto Alegre, que muita gente não entendeu quando eu tentei falar sobre isso. Mas o karma, ele não tem a função de castigar ou de recompensar. Ele sugere ações karmáticas, como aconteceu no acidente, para fortalecer o espírito e elevar a alma, tanto de quem partiu como de quem ficou. O karma, ele não pode ser visto como uma apologia ao sofrimento, pois ele é basicamente um efeito da ação e da reação. Mas o Ocidente, ele associa o karma como uma insatisfação pessoal, como culpa, punição cristã de algo relativo ao inferno. Alguns céticos nesse momento podem estar me assistindo e devem estar falando, essa mulher é louca. Devem estar rebatendo a minha ideia e estão falando isso nada não existe, porque eles não veem nada de bom sobre o acidente. Então, como eu disse para vocês, o Ocidente ele vê o acidente como um castigo, mas como espiritualista a gente tem outras formas de ver e a gente vê sobre um outro ângulo. Eu vou explicar por quê. Ao longo de várias encarnações, o homem, o ser humano, ele tem, né, uma série de coleção de imagens mentais, algumas nítidas, outras mais imprecisas. Então, quando ele retorna na vida atual, ele vem com uma extrema vontade de servir a humanidade e ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Por isso que a gente tem esses fenômenos extraordinários de crianças que tocam piano aos 3, 4 anos de idade, né? Eu, com 11 anos, já tinha escrito meu primeiro livro de búzios e minha mãe nem meu pai tinham ligação nenhuma com a religião afro. Eu jogava búzios com 11 anos, né? Tem prodígios com 5, 6 anos escrevendo. Tem uma criança que eu acabei de ver, entrou na universidade já com 6 anos, com 10 anos, entrando para uma faculdade. Isso é um fenômeno. Isso é vidas passadas. Existe um karma relacionado a um grupo social e também existe um karma para cada cidade, para cada estado e para cada país, que são resultante, né, na verdade tudo isso é resultante, da soma de comportamentos individuais. Por exemplo, um desastre aéreo, ele está associado a esse tipo de karma, que é o que a gente chama de karma coletivo. Ele é coletivo porque ele abrange várias pessoas e espiritualmente, você querendo ou não, todos aqueles que estavam no voo, eles tinham uma ligação, mesmo professando religiões ou profissões diferentes. Então, Helena Blavatsky, ela explicava que o karma é o poder que governa todas as coisas, resultante de uma ação espiritual, moral, material e energética. Por isso, há o karma do mérito, demérito, individual, coletivo, positivo, negativo, masculino e feminino.
No caso do acidente, existiam esses karmas que uniam essas pessoas espiritualmente, que eram excepcionalmente muito boas, mas muito boas mesmo. Eu vou contar uma coisa para vocês que pode chocar vocês. Quanto mais evoluída é a pessoa, presta atenção, quanto mais evoluída é a pessoa, menos sobra nada do corpo dela. Você fala, credo, Mônica, que coisa horrorosa você está falando. É verdade. Para os sistemas orientais, quanto menos sobra matéria física, mais evoluída é a pessoa espiritualmente. Então, quando você vê uma pessoa que ela chega a ter que fazer um reconhecimento apenas pela arcada dentária, mais evoluída ela é espiritualmente. Por isso que meu coração está tranquilo. Quando eu vejo um acidente aéreo, e Mônica, só pode ser feito reconhecimento através de um pedacinho, titinho assim, de uma pele que sobrou, mais evoluída é a pessoa, sabia? Pela arcada dentária. No Oriente, eles cremam para não sobrar nada. Quando você vê um acidente que a pessoa às vezes é atropelada, perdeu tudo. Eu vi um acidente recentemente, que um poste atropelou um rapaz bom, esfacelou a moto do rapaz, praticamente o homem era bom. Então, o Ocidente, ele quer segurar tudo, inclusive na prática do catolicismo, né? Eles colocam aquelas pessoas dentro, né, das caixas, das urnas para preservar, ou mesmo a realeza, né, tanto a Rainha Elizabeth está preservada numa urna. Para o orientalismo, eles tentam que não se conserve, quanto mais, tanto que tem uma prática que eles colocam acima numa montanha para os urubus comerem tudo. Por exemplo, eu quero ser cremada, eu não quero que sobre nada meu, e pode jogar as minhas cinzas aqui na minha casa na floresta, tá bom. Então, não sobre nada. Então, como eu disse para vocês, sobre Helena Blavatsky falando, no caso do acidente, foi-se criado também um karma novo, como aconteceu também na Boate Kiss. Novas amizades, novos grupos também foram formados. O que vai acontecer? Vai criar-se um novo karma, as famílias vão se unir. Para Kardec, essas tragédias, esses acidentes, eles servem para aprimorar e fazer com que a gente evolua para que não ocorram mais acidentes aéreos, se faz sentido. Então, quando existe uma tragédia nesse sentido, faz com que as pessoas pesquisem. Hoje eu estou gravando domingo, eu estava assistindo no noticiário, parece que houve gelo nas turbinas, não teve tempo de descongelar, o avião perdeu o controle. Se foi isso mesmo, cada vez mais tem que ter algum tipo de sofisticação, de aprimoramento tecnológico, para ter que queimar esse gelo o mais rápido possível. É isso que o Kardec está falando. Agora, vou falar de uma outra coisa. Uma catástrofe coletiva que ocorreu no Sul, que teve a ver com água, com a inundação, que envolve a Mãe Natureza, que eu tentei explicar isso, que muita gente não entendeu, ela pode estar associada a karmas imorais. A Helena Blavatsky falava isso, que elas não conseguem ser eliminadas pelo universo. E aí entra a força da natureza. Que elas vão substituir, a natureza vem dar uma limpada, isso se harmoniza e a causa e efeito seja restabelecido. Então a causa e efeito volta a ser restabelecida. Quando você vê coisas como tsunamis, secas, inundações, você vê algo voltado à moral, à ética de uma cidade, estado, o país sendo corrompido. No caso de um desastre, você tem fatores de correções da tecnologia e você tem karmas coletivos que estão sendo aprimorados para correção no sentido da tecnologia, tudo bem. Claro que é uma tragédia, não tenha dúvida, mas existe algo naquele grupo que estava unindo eles. De qualquer forma, são pessoas naquele avião muito evoluídos, inclusive a criança. Ah, Mônica, mas era uma criança de 4 anos, engano de vocês. Aquela criança de 4, 5 anos poderia ser uma anciã
de 200 anos. Provavelmente vocês vão ouvir a mãe dizendo: a minha filha parecia uma senhorinha de 100 anos. Percebe? Essas coisas que vão começar a aparecer na mídia, vocês vão lembrar do que eu estou falando, tá? Ou seja, a alma, pessoal, ela não cresce, a alma não amadurece, a alma não envelhece. Quem faz é a gente. A alma, ela retorna para o corpo físico, tá aqui o meu corpo, em diferentes níveis de evolução. Aquela criança que desencarnou no avião, ela podia ser a mais velha alma que estava lá dentro. Então, a gente crê que a alma vivenciou um número grande de encarnações e ela vai recebendo esse número de aprendizados, né? Aí você fala: Mônica, você previu essa catástrofe. É verdade, eu vi um acidente aéreo, eu vi duas coisas. Eu vi um acidente aéreo, no final de julho para agosto eu previ esse acidente aéreo e previ alguma coisa de incêndio, talvez em alguma emissora, e vi alguma coisa com lazer. Então parece que a maioria das pessoas do acidente aéreo estava indo ver os pais. Esse tipo de intuição é o que a gente chama de intuição passiva, você não pode fazer nada. Ou quando você prevê um tsunami, eu previ uma vez um terremoto no Haiti não dá para fazer nada, é chamado de intuição passiva. Intuição ativa é quando a gente consegue avisar o nosso cliente. A gente tem a autoridade ou autonomia para avisar o nosso cliente ou avisar vocês que vai acontecer, a gente consegue se organizar. No caso, algumas pessoas conseguiram não entrarem no voo, né? Parece que 12 pessoas, 15 pessoas não conseguiram entrar no avião. A gente pode chamar de anjo da guarda ou não, a gente pode chamar de intuição delas ou uma falha. Lá teve algum problema, elas não entraram. Mas era isso que eu queria falar sobre a ação do karma coletivo. Por algum motivo, aquelas pessoas que desencarnaram, elas tinham uma ligação espiritual, elas estão bem, é o que eu queria falar para vocês, elas tinham um nível de evolução altíssimo, são pessoas com uma egrégora absolutamente, de uma egrégora nobre, de uma nobreza espiritual, com uma qualificação espiritual incrível, e nesse plano superior todas estão muito bem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido sobre o karma coletivo. Namastê, gratidão por um dia de tranquilidade, de paz e de amor. Eu vou ficando por aqui. Gratidão.